Sublime expiação. Livro 1, Atualidades marcadas pelo sofrimento. Capítulo 2, A resposta. Não obstante as reservas espirituais de ânimo de que Armando se supunha possuidor, a notícia do amigo em reparação dolorosa, num leito de leprosário, conseguira sulcar-lhe fundamente o espírito. Mesmo desejando retirar da lembrança o acontecimento martirizante, não o conseguia. Parecia rever o sorriso do jovem musicista, adornado de esperanças, e recordava-o, olhar fulgurante, sonhando com as possibilidades de levar adiante a excelência da arte e a grandeza da fé, qual semeador de bênçãos pelos adultos solos das vidas humanas. Não atinava como estaria ele exatamente. Nas múltiplas visitas que fizera ao leprocômios, vira as paisagens dos mutilados, quer no corpo, quer especialmente na alma. A grande maioria dos curados clinicamente ou com a enfermidade estacionada, ao conseguirem retornar à comunidade dos sãos, na condição de egressos, logo volviam à colônia, ante a impossibilidade de lograrem legítimo ajustamento na sociedade a que um dia pertenceram. Receava, assim, que o amigo, apesar de apresentar-se animoso e entusiasta, estivesse a carregar pesado ônus de dor, no qual a juventude transcorria entre os martírios da rigorosa doença e do falecimento de todos os anseios acalentados em festas de sorrisos e ambições de beleza. Nesse estado de ânimo, após demorada concentração na primeira oportunidade em que se supôs renovado interiormente, dedicou-se à longa missiva ao mancebo, envolvendo-o na vibração carinhosa da legítima amizade. Essa amizade que desdenha tempo, oportunidade e circunstâncias, sendo sempre luz meridiana a fulgir dominante, vitoriosa sobre as sombras ameaçadoras. Para tanto, orara profundamente recolhido, de modo a aurir no conúbio da prece as indispensáveis energias para o cometimento da consolação a que se propunha. Lucie, irmão na fé e amigo dileto, seja a nossa cruz redentora sob cujo peso encontraremos a paz. Sua carta chegou-me e com ela suas notícias de sublimação. Lendo-a, volvi ao passado e reencontrei-o. Foi ontem, no entanto, faz tanto tempo. Agora, porém, o tempo escoou e tudo rutila alegrias e esperanças novamente em nosso caminho. Passado e presente resultam na união do futuro feliz para quem tem sabido, como você, conduzir o fardo das provas nobilitantes. Em cada palavra da sua mensagem, em cada pensamento, encontrei a flama da fé e constatei mais uma vez o significado venturoso do verbo crer. Infelizes, sim, são aqueles que se veem obrigados a marchar na noite da descrença, após terem apagado a claridade da fé na mente e da esperança no coração. Isso, sem dúvida, constitui a mais áspera desgraça que pode acontecer a alguém. Possuindo-se, no entanto, essa fé que ameniza as paisagens torvas do sofrimento, o mais duro padecer dilui-se ante as perspectivas que se desenham nos painéis do espírito. Bem-aventurado aquele que crê e simultaneamente testifica a fé, resgatando o passado turbilhonante e infamante. Armando fez uma pausa, acurando os sentidos psíquicos para registrar melhor a inspiração do seu espírito guia, que dele se acercara gentil e magnânimo, a fim de conduzir-lhe as ideias. Sentindo-se vigorosamente amparado, prosseguiu.
Quando me preparava para dirigir-me ao seu coração, tomei de o Evangelho segundo o Espiritismo e abri-o ao acaso, como faziam os antigos cristãos com as anotações do Senhor. A mensagem reconfortante transcrevo-a ipsis literis no capítulo 6, item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afamoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida, se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Refleti então no conteúdo da excelente mensagem, passando a certeza de que mãos intangíveis conduziram minhas mãos de modo a abrir o volume exatamente nesse local, onde estão as mais lindas páginas do Espiritismo Consolador. Sugerir-lhe-ia que lesse todo o capítulo pelo ímpar conteúdo de que se constitui, mesmo que você já o tenha feito noutras vezes. A leitura das páginas espíritas produz o efeito de ser mais proveitosa à medida que nos encontramos mais amadurecidos, mais experimentados na luta. A cada vez, rutilam melhor os seus conceitos e fazem-se mais profundos, mais nobres e significativos, oferecendo-nos paisagens dantes não descortinadas que penetram o âmago do espírito com significação mais expressiva. Por isso mesmo, é o Espiritismo consolador prometido por Jesus. Sua linguagem é sempre nova e bela, repassada de atualidade e sutilezas benéficas. Sem ele, meu amigo, que seria de nós, os náufragos de outras viagens, encalhados nas praias da carne, por nímia misericórdia do Pai? Costumo afirmar-me, nos momentos de reflexão, que tudo devo a essa invulgar doutrina, que me arrancou das amarras obsessivas, impedindo que me arrojasse ao corredor da loucura ou ao estreito cubículo do cárcere, ou talvez no fundo fosso do suicídio. Espírito calceta que me reconheço ser, somente por meio das lúcidas lições espiritistas tenho conseguido caminhar sem maiores tropeços, avançando sem mais alta contribuição de desespero. Quando considero o mundo turbulento e as almas inquietas que jornadeiam sem rumo, atormentadas e atormentadoras, compreendo-as, sentindo-lhes o drama de não haverem fruído ainda a dita do contato demorado com a mensagem do Cristo redivivo. De modo a mergulharem no mar da meditação salutar, dali saindo com novas disposições e melhores possibilidades de triunfo na conjuntura física atual. Por assim pensar, invejo-o, meu amigo, invejo-lhe o resgate formoso entre as exulcerações lepromatosas em que você renasce para a imortalidade, após
o inadiável resgate de que ninguém se poderá liberar por fuga ou ludíbrio. A lei propõe que o endividado carregue a dívida na consciência até o momento da liberação. Assim, a momentânea tristeza que de mim se apossou ao lê-lo, logo se foi transformando num sol de amanhecer espiritual, no horizonte do meu pensamento, porque felizes são aqueles que dispõem do tesouro com que pagar suas dívidas, e desditosos os que prosseguem enganados, adquirindo pesados débitos para uma manhã difícil. Examinemos a juventude atual. Eis aí os moços, todas as oportunidades à disposição, técnicas de comunicação vitoriosas, conhecimentos que transbordam, comodidades que se multiplicam e, no entanto, não falta entre eles quem marche pelos terrenos da anticultura, afundando nos sonhos da alucinação tóxica, em que se entorpecem sentimentos e ideias na imprevidência dolorosa. De aparência bela, são frequentemente estetas na forma e primários no sentimento. Alguns constituem biótipos de beleza física que fazem inveja à estatuária de Fídias, de Práxiteles. Todavia, não passam às vezes de espíritos primitivos, recomeçando a jornada em boa indumentária, que despedaçam a golpes de loucura e desesperação. Informaram-me os amigos espirituais que certo número deles é constituído pelos antigos conquistadores que invadiram a Europa, sob o comando de Átila, Alarico, Gengis Khan, Tamerlão e outros, demoradamente retidos em regiões próprias do mundo espiritual inferior, de modo a não perturbarem o progresso do globo em tempos passados, mas que agora foram liberados à reencarnação para terem ensejo de evoluir e também a fim de que as suas dores e as suas truculências nos sirvam de advertências salutares para o próprio aprimoramento. Dizem que detestam a civilização, a sociedade de consumo e desejam retornar à caverna, à natureza, à comunidade tribal, donde sem dúvida vieram e cujas impressões estão fortemente sulcadas nos refolhos da memória anterior. Suas necessidades se reduzem a rudimentos de beleza primitiva e imediatismo sexual, a que chamam amor, quando não passam de impulsos instintivos, nem sempre procriativos e por vezes aberrantes. Recordo-me do que ocorreu a Bizâncio do século IV, em que a arte abandonou o classicismo nas formas e transitou do expressionismo ao impressionismo, ao abstracionismo, ao primitivo, e a humanidade logo depois penetrou na hedionda noite medieval. Tenho a impressão de que se repetem hoje experiências equivalentes. O homem, que é o maior investimento da criação, se encontra relegado a plano secundário, no momento dos robôs e dos sonhos, de biólogos e eugenistas fascinados por si mesmos, que se atribuem poderes divinos e não passam de homens atormentados interiormente. Ora, meu amigo, isso acontece porque esqueceram de Deus, esquecemos todos nós, ou quase todos, dos deveres cristianíssimos que foram transferidos por processos da acomodação religiosa e solopados por falsas convenções sociais. Nesse sentido, como em outros, o Espiritismo tem a sua mais grandiosa missão histórica, conforme previu Allan Kardec, a de transformar o homem, modificar o mundo. Por isso, o seu imenso sofrer é lenido pela esperança de que tudo logo passará, ficando as lembranças valiosas a se transformarem em bênçãos de alto teor, inapreciáveis por enquanto, inestimáveis sempre. O missivista, fortemente inspirado sob a orientação do seu benfeitor desencarnado,
parou por alguns momentos, como se estivesse rearticulando a argumentação e prosseguiu logo depois. Repasso mentalmente o disparate entre as conquistas tecnológicas e éticas dos nossos dias. O homem, superconfortado, é profundamente infeliz. Por toda a parte, a ambição da posse estruge em guerras tão cruéis quanto insensatas. No entanto, a guerra de extermínio total com que se ameaça o aniquilamento da humanidade tem origem na guerra constante que cada um trava no país de si mesmo. Intoxicado pelos vapores da ira e vencido pelo estimulante do ódio, o indivíduo se desintegra de dentro para fora sob o impacto da violência que acalenta, arregimentando forças negativas a que se escraviza, mesmo após o decesso celular. Muitos governantes do mundo pregam a paz, produzindo experiências de alto teor destrutivo. E não obstante a miséria que se espalha por toda parte, não raro se apresentam gargalhantes, como se não lhes coubesse, por isso, nenhuma responsabilidade, exatamente quando se multiplicam, de modo alarmante, os campos de trabalho forçado e a escravidão de muitos matizes, atingindo cifras jamais igualadas. As aberrações morais adquirem cidadania e jactam-se de modernismo, enquanto os valores éticos envelhecem, passando a filigranas de museus. Ora, simultaneamente também, os sublimes construtores da harmonia trazem à reencarnação antigos poetas e artistas, sábios e pensadores, sensitivos e pesquisadores de ontem, que ofereceram o melhor dos seus mais valiosos esforços aos ideais de sublimação da vida e do mundo, para que mergulhem no vestuário físico e implantem, com altas expressões de renúncia e sacrifício, os pilotes do mundo novo de amanhã, de que o Espiritismo se faz mensageiro anunciador. Aí também estão na condição de anjos encarcerados, prontos a distender as asas de luz, irisando os céus do espírito humano com as mensagens rutilantes da beleza, do conhecimento enobrecido, da justiça e da caridade, opondo sublime resposta aos atuais destruidores. Ocorre que, antes da Era Nova, se faz indispensável que os demolidores passem com os seus carros de horror, destruindo as construções nefandas da ignorância que teima por sobreviver e atinjam o clímax dos ultrajes de modo a constrangerem todos à busca do que ficou na retaguarda em grandeza moral e elevação espiritual. Já se ouvem, aliás, os clarins renovadores. Ao lado da anarquia e do vandalismo, constroem-se os edifícios da esperança, da solidariedade e do amor, que se impregna de melodias salutares, revivendo o classicismo ou elaborando por meio de pesquisas honestas nas múltiplas manifestações da arte, as novas expressões do sentimento e da cultura que nortearão as exteriorizações humanas por vindouras. Você, donde se encontra, está realizando largo investimento de beleza e renunciação. A Terra ainda necessita de mártires e heróis do amor para nos reanimarmos na própria marcha. Fazem-nos muita falta os expoentes da honorabilidade e do sacrifício, a fim de que, por eles conduzidos, alcancemos as metas da paz e da felicidade. Sua vida, portanto, é vitalidade para outras vidas. A luz represada na sua alma se transforma em sol, a fulgir no continente em que você se encontra e onde é sobremodo preciosa qualquer claridade superior. Agradeço a Deus, meu caro, você haver retornado a mim agora, mediante a sua carta, e logo depois pela oportunidade que teremos de rever-nos e conversarmos demoradamente. Deverei passar pela cidade de Opala logo mais no próximo mês.
Ali proferirei algumas conferências espíritas. Como gostaria de tê-lo no auditório. Se, todavia, não lhe for possível chegar até mim, avise-me e irei visitá-lo na colônia Damião de Vestor, em cujo ensejo cuidarei de meditar com maior proveito nas múltiplas lições vivas que aí se encontram em tratamento. Outro sim, permita-me lembrá-lo de que não deixe de utilizar-se da terapêutica espírita, o otimismo constante, ao lado da confiança inalienável do Senhor. Use também a água fluidificada, evocando as lições do amantíssimo Cordeiro de Deus, nosso Mestre e Senhor. Estarei na expectativa feliz do nosso próximo encontro. Até lá, orando, tentarei sintonizar com o nosso Pai, rogando-lhe nos socorra e nos guarde na sua misericórdia de que muito necessitamos. Com o carinho fraterno de sempre, Armando. Terminada a carta, o missivista que a escrevia sob a imperiosa inspiração envolveu o companheiro em demorada vibração de paz refazedora, como se estivesse magnetizando os papéis, de modo a lenirem, pela exteriorização das palavras, aquele a quem se dirigiam as bondosas expressões. Estranha, singular emoção continuou pulsando no espírito sensível de Armando, como se vigorosa força o atasse a Lúcien, fisicamente distante.